A questão. Bom dia. Continuemos falando a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje a gente vai entrar na parte mais direta, de feitura mesma, desta declaração. Temos aqui o contexto. O contexto é o quê? O mundo sofrendo os horrores das duas guerras mundiais. Século XX. E aí, a figura nefasta do Hitler com o seu nazismo. Isso vai pôr em xeque a capacidade humana de produzir barbárie. Se pensará da seguinte forma: o ser humano desenvolve-se cada dia mais, sofistica a sua vida cada dia mais, mas esta caminhada é uma caminhada que vai trazer necessariamente uma evolução para o bem, ou isso também pode sofisticar os horrores, a violência e os desmandos políticos. Com a experiência do nazismo, ficou provado que o ser humano pode sofisticar-se da pior maneira possível, sofisticar-se para tornar a violência mais forte, mais gritante, para tornar a opressão um fator muito mais preponderante no mundo. Então, era preciso criar-se freios para estas possibilidades, até porque elas acabaram de ser vivenciadas. E é nesse contexto que ocorrerá o surgimento, em 1948, na recém-criada Assembleia Geral da ONU, onde os Estados-membros vão assinar essa declaração. É aí que ela aparece. Então, 1948, dentro desse contexto de um certo medo de que o homem possa, de repente, pura e simplesmente chegar e dizer: eu mando, eu faço, e azar de quem não concordar. Pois bem, as decisões da ONU, então, passaram a ser uma coisa importante nesse contexto de freio aos desmandos de líderes de países. Mas aí a pergunta que vocês podem fazer é a seguinte: qual é a força que essas decisões têm? O Brasil mesmo tem um monte de queixas feitas para a ONU, porque ocorre da seguinte maneira: quando um país não é capaz de lidar com os desmandos do seu próprio mandatário, aí eles têm que pedir ajuda fora. Nesse caso, é a ONU quem tem que ajudar. O Brasil, então, ele tem muitos processos postos na ONU contra desmandos do governante maior do país. A ONU, se ela então pune um presidente, um mandatário qualquer, qual é a força que essa punição tem? E aqui, infelizmente, ou felizmente, né, a gente vai dizer que a força é pequena. Ela é menor do que a força, por exemplo, da própria justiça dentro daquele país. Mas não deixa de não ser importante, porque uma vez que a ONU define que alguém, por exemplo, é criminoso, aquilo vai ser posto como uma verdade e outros países que são membros assumirão aquilo daquela forma. As nações participantes da Assembleia da ONU, ainda voltando ao contexto de 1948, elas inspiraram outros tratados de direitos humanos. Qual era a novidade? A novidade era que, pela primeira vez, apareciam direitos em documento de alcance internacional. Até então, os direitos eram sempre ali, cada um na sua. Brasil faz o seu, Alemanha faz o seu, e ninguém atingia ninguém fora de sua própria jurisdição. Mas agora a gente chega a uma situação em que esses direitos se expandem. De repente, uma instituição internacional vai agir num outro país
que nem é aquele país onde essa instituição exista. Estamos a um dia de guerra, por exemplo, agora na Ucrânia, e há toda essa perspectiva, se vai haver uma intervenção externa. Antes, isso não era pensado, porque simplesmente cada um resolve os seus problemas. Mas aí havia o problema maior, que é o quê? Se um governante de um determinado país fosse o próprio problema, como fazer isso? Já que ele, governando, tem condição de colocar o Estado todinho para defender seus interesses. Se ele quiser pisar no povo, como é que o povo vai lutar, vai se opor ao que ele quiser? Praticamente não tem como. Vamos para uma compreensão, pelo menos mínima, das gerações dos direitos humanos. Primeiro, a gente vai dizer o seguinte, em relação a esses horrores da guerra. O que foi que esses horrores nos ensinaram? O que é que nós aprendemos com isso? Qual é o resultado em relação aos direitos? O resultado é o seguinte: o Estado, ele mesmo pode se transformar, por causa da presença de governos autoritários, no violador dos direitos humanos. E, ao ser violador, ele vai ser aquele que violentará o próprio cidadão. Eu até já toquei nessa situação. Se o próprio governante de um Estado é o inimigo do povo, como o povo poderá se opor a ele? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai ter uma situação caracterizada pelo seguinte: ou o Estado não é capacitado para combater as agressões aos direitos humanos, ou ele é capacitado, mas não quer, é omisso. Em uma situação ou na outra, haverá necessidade de que interferências externas legais ocorram. E aí temos exatamente esta necessidade da proteção dos direitos do cidadão. Com a criação dos direitos humanos, a possibilidade da responsabilização jurídica de quem violenta, de quem pratica transgressão contra os indivíduos, ela começa a existir. Chegando finalmente às 3 gerações dos direitos humanos, vamos caracterizá-las. A primeira, ela se prende à época da Revolução Francesa. Aí a gente está vivendo um momento em que existem novas ideias, e essas novas ideias se prendem ao ideal de liberdade e de autonomia individual. Lutar-se-á por essas coisas. Estamos no século XVII e o contexto é esse: luta pela liberdade e pela autonomia individual. Nos séculos seguintes, a gente vai ter o auxílio do iluminismo e essa luta vai ficar mais acirrada ainda, porque o povo vai ganhar mais esclarecimento em relação a essas 2 questões, a questão da liberdade e da autonomia, e, ganhando isso, eles terão mais força para brigar pela implantação de direitos que assegurem exatamente essa liberdade e essa autonomia. Uma questão vai tomar corpo nesse momento, ela vai começar a aparecer de maneira muito forte. Qual é a questão? É o confronto entre liberdade e igualdade. Se por um lado todos são iguais, beleza. Aí a gente não vê tratamento diferenciado. Mas, quando eu sou livre, automaticamente eu posso agir, entre aspas, do jeito que eu quiser. Às vezes, o jeito como eu quero agir agride a liberdade do outro. Então, como é que eu posso exercer a minha liberdade agredindo a liberdade do outro? Ao agredir a liberdade do outro, eu estou ferindo a segunda palavra do binômio, liberdade e igualdade. Eu estou desigualando os outros, estou sendo melhor do que os outros. E aí é um grande problema. Como desenvolver essas 2 coisas?
As lutas, nesse contexto de promoção da liberdade e da igualdade, elas vão entrar para o século XX e elas vão pedir do Estado uma posição. Elas exigirão que o Estado assegure a todo cidadão diversos tipos de direitos, principalmente os direitos que têm a ver com a economia. Então, aí você pensa logo nas pessoas terem condições de viver, de se vestir, de ter escola, de ter uma certa liberdade econômica. O Estado tem que promover isso. Uma liberdade individual, uma liberdade cultural, uma liberdade social, acesso à educação e à saúde. Tudo isso, além do fomento do desenvolvimento da cultura e da arte. Tudo isso o Estado tinha que prover. Esse é o grande desafio que toma corpo no século XX. E aí nós teremos um fenômeno em que vários direitos sociais vão ser incorporados em documentos dos direitos humanos. E o que vai ocorrer? Como resultado da incorporação desses direitos? A limitação da jornada de trabalho, a garantia contra o desemprego, a proteção da maternidade, o estabelecimento da idade mínima para o trabalho, e assim segue uma série de outros direitos. Até é importante a gente saber, porque dá para a gente se perguntar quantos desses direitos, já 1000 anos depois disso aí, a gente tem respeitado. E no Brasil, para quem acabou de chegar de Marte, não sabe, acabou de haver uma reforma em que esses direitos que já estavam assegurados foram desfeitos. Acabou-se de perder, na reforma trabalhista, basicamente todos esses direitos. Porque mesmo que se não tenha tirado amplamente, totalmente o direito, isso não existe mais, mas ele existe de um jeito que simplesmente torna impossível o exercício desses direitos, dessas garantias. Então, a limitação da jornada de trabalho, a garantia contra o desemprego, os trabalhadores brasileiros estão completamente entregues, desempregados aí cada dia mais, um recorde de desempregados, salários cada vez com menos garantias, dá-se a possibilidade de que o patrão e o empregado debatam essas questões salariais e aí definam qual o melhor salário. O patrão vai muito se preocupar em dar um salário digno ao empregado. Quanto mais salário digno ele der, pelo menos na cabeça dele vai funcionar assim. Mas a empresa dele não vai conseguir crescer muito e assim ele não vai conseguir enriquecer muito. Apesar de essa maneira de pensar ser uma maneira falaciosa, isso não é verdade. As empresas podem tratar muito bem seus empregados, podem remunerá-los muito bem e ela pode crescer muito. Temos, além da aquisição daqueles direitos que eu acabei de falar, jornada de trabalho, etc., a ampliação do conceito de cidadania. Isso vai ser uma coisa forte agora, ainda dentro desta segunda geração. Então, temos essa ampliação. A cidadania agora não vai ser só uma coisinha qualquer, mas ela vai implicar o direito de participação ativa no exercício dos poderes. Ser cidadão significa agora participar ativamente nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Chegando à terceira geração, nós diremos então o quê? Que ela vai nascer no século XX, ela vai enfatizar os direitos coletivos. O século XX é o século, eu vou chamar assim, da coletivização do trabalho e dos direitos. Pensar-se-á a sociedade, nesse momento, muito mais numa perspectiva coletivista. Aí nós teremos como exemplo, nessa terceira geração, a defesa ecológica, defender o planeta. Olha a questão da coletividade. Não é mais pensar no meu salário, na minha jornada de trabalho, mas o planeta todo. Não destruir a biodiversidade brasileira, preservar o planeta, não agredir a camada de ozônio, por exemplo. Então, é mais um pensamento voltado para
a coletividade. E, além disso, né, a defesa ecológica, a defesa da paz, a defesa da autodeterminação dos povos e a partilha do patrimônio científico, cultural e tecnológico. Bom, por hoje eu imagino que esteja bom. A gente volta a se encontrar mais para a frente. A questão